Meus irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ministrar a sua santa e gloriosa palavra. Meus amados, nós estamos estudando sobre os avivamentos de Deus. E já estamos vendo o cheiro dos avivamentos de Deus. Estamos sentindo o cheiro. Mas também estamos sentindo o cheiro do preço que se paga para se receber os avivamentos de Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos estudando o avivamento nos livros históricos, nos tempos de Jefité. O último avivamento fora no tempo de Gideão. Quem está lembrado quantos anos tinham se passado? 135 anos entre Gideão e Jefité. E agora Deus levanta Jefité, cheio do Espírito Santo, e Jefité enfrenta os inimigos, os filhos de Amon, que 18 anos oprimiram Israel. Deus agora levanta Jefité, e Jefité conquista quantas cidades? Vê se a igreja lembra. 20 cidades. 20 cidades onde quem predominava era Moloque. Moloque era o deus que matava as crianças. Era o deus que era feito de bronze, oco, colocavam fogo dentro, e quando a estátua estava incandescente, pegando fogo, as mãos de Moloque eram em forma de concha, eles pegavam as crianças vivas e colocavam nas mãos do deus Moloque. E ali as crianças morriam assadas vivas, em oferenda àquele deus. Mas quando Jefité tomou posse daquelas cidades, os altares de Moloque foram o que, meus amados irmãos? Derribados. E Jeová foi glorificado naquelas 20 cidades. Mas isso incomodou o inferno. Incomodou porque Satanás, ele não quer perder a sua pose, ele não quer perder a sua ação, ele não quer perder o seu trono. E veio uma reação sobre Jefité através dos seus irmãos. Os filhos de quem? De Efraim. Os irmãos sabem que Efraim era irmão de Manassés. Manassés era o filho mais velho de quem? Me ajude a pregar. De José. E Efraim era o filho mais novo. Então, Jefité era gileadita. E os gileaditas eram uma família de Manassés. Era uma família de Manassés. Então, eles eram irmãos, bem irmãos. As duas tribos tinham o mesmo tronco, que era José. Mas o diabo levantou-se e usou os seus irmãos efraimitas. E eles, quando Jefité estava chorando, porque Jefité perdera a sua descendência, estão lembrados disso? Por causa do voto que ele fez, ele perdeu a sua descendência. Quantas filhas ou quantos filhos Jefité tinha? Uma única filha. E essa filha não pôde dar continuidade à sua descendência. Isso para um judeu era uma tragédia, era uma maldição. Quando Jefité estava chorando, porque, irmão, toda vitória tem lágrima. Aleluia! Toda vitória tem lágrima. Quando ele chega da guerra, aparece o problema da filha, e ele já começa o quê, meus amados irmãos? Chorar. Alguém diz, a minha vitória tem sabor de mel. Mas não, irmão, a vitória do crente tem sabor de sal, de lágrima salgada. Toda vitória de crente tem lágrimas, que é para ele não se exaltar. Aleluia. Glória à Santíssima Trindade nesta noite. Não é sabor de mel, é sabor de sal, de lágrima.
Você vê que não deu tempo nem dele dançar. Quando ele chega da guerra, vitorioso, não deu tempo de saltar, não deu tempo de bailar, não deu tempo de fazer uma festa. Já foi chorando por causa da sua filha, que seria oferecida, se não em holocausto queimado, mas oferecida porque não ia casar. Não era assim, irmãos amados? Ficaria confinada no templo, como se fosse uma monja, não é? Ficaria confinada e a descendência dele estaria perdida. Mas além de chorar com a filha, quando ele estava chorando com a filha, quem chegam? Os seus irmãos da tribo de Efraim. E qual foi o elogio que deram a ele? Qual foi o elogio? Vamos voltar para o capítulo 12, versículo... Juízes, capítulo 12, versículo... Primeiro. Veja o elogio e a palavra de ânimo, ele chorando pela perca da filha, e veja o elogio, o carinho que recebeu dos seus irmãos. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Olha aí, meus irmãos. O homem chorando pela perca da filha. O homem chorando pela perca dos seus descendentes. E os irmãos de tribo, os irmãos do tronco de José, chega uma turma na porta da casa dele. Eu acho que ele ficou até alegre, pensando que era para abraçá-lo, pensando que era para parabenizá-lo, pensando que era para confraternizar, mas trouxeram o que na mão? Vamos dizer numa linguagem moderna, na mão trouxeram um galão de gasolina e uma caixa de quê, meus amados irmãos? De fósforo. E disseram: olha o que é que a gente tem para você. Nós vamos tocar fogo em você e na sua casa. Vamos tocar fogo em você e na sua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós aprendemos a semana passada que os efraimitas eram assim mesmo. 135 anos antes, eles aprontaram com Gideão. Só que com Gideão eles só quiseram brigar. E com Jefté, 135 anos depois, eles quiseram tocar o quê, meus amados irmãos? Fogo. E ainda hoje é assim, irmão. Se não toca fogo literalmente, se não toca fogo com gasolina, com álcool, com inflamável, mas tem muitas outras maneiras de tocar fogo. Muitas outras. Hoje tem mais maneiras de tocar fogo em você do que no tempo dos efraimitas. E os irmãos sabem que existem muitas maneiras de tocar fogo na reputação, no nome, e de todo jeito. E toca fogo em você, toca fogo na sua família, desgraçar, acabar, fazer você virar cinza. Glória a Deus. Mas é o preço do avivamento. Quem ainda quer avivamento desse jeito? Mas o preço é esse. Vocês murcharam. Porque o povo pensa que avivamento é só saltar, não é? Bailar na presença de Deus, não é assim? Falar língua, se alegrar. Não, o avivamento tem um preço. Quem Deus usa no avivamento vai chorar, vai tentar ser incendiado, queimado, mas vale a pena servir a Deus na beleza da sua santidade. Ainda quer o avivamento? Quem quer ser usado e usada por Deus no avivamento? Levante a mão e dê um glória para Deus bem forte. Mas vai doer. Vai haver lágrima. Alguém vai querer tocar fogo em você. Mas diga: eis-me aqui, Senhor. Foi fraco. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não tem um hino que diz assim: se para sorrir, meu Pai, ou para chorar, eu sei. Foi assim?
Conhece esse hino do nosso querido cantor Armando Filho, né? Nosso veterano cantor Armando Filho. Quem sabe desse hino? Se para sorrir, meu pai, ou para chorar, quem sou eu, Senhor? Aleluia. Ou se para sorrir, ou se para chorar. Mas eu quero, e você quer, ser o vaso do avivamento. Aleluia. Aleluia. E essas coisas vêm de onde a gente não espera. Essas coisas vêm dos irmãos. Efraim era uma tribo irmã. Efraim era filho de José, como Manassés era filho de José. E os gileaditas eram da tribo de Manassés. Mas fazer o quê? Seja feita a vontade de Deus. Irmãos, o povo de Efraim era um povo que tinha sido privilegiado. Mas tem gente que não se conforma com o que Deus dá. Vocês, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 48. Quando Jacó estava para morrer, José levou seus 2 filhos para que Jacó os abençoasse. E Jacó, ou melhor, e José, colocou do lado direito, quem? Manassés, porque Manassés era o mais velho, era o primogênito. Manassés era o mais velho. E então José colocou Manassés do lado da mão direita e Efraim do lado da mão esquerda. E os irmãos sabem que Jacó estava cego. Jacó estava cego. Aí o que foi que aconteceu? Vamos ver o capítulo 48 e o versículo 13, por gentileza. E tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Prossiga. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Mas, irmão, veja como Deus é bom. Se alguém é ruim porque quer. Mas Deus é bom. Você veja que José colocou Efraim, Manassés do lado direito do velho. Foi ou não foi? E botou Efraim do lado esquerdo, porque Manassés era o mais velho. O velho cego, na hora de abençoar, fez assim, ó. Cruzou as mãos. Aí José disse, não, papai, não. O mais velho é Manassés. Bote a mão direita na cabeça de Manassés. O velho disse, eu sei, meu filho. Eu estou cego, mas os olhos espirituais estão enxergando. Eu fiz assim porque eu quis fazer, porque Deus mandou. Porque Deus quer dar uma bênção maior a Efraim. Apesar que ele é o menor, mas Deus quer dar uma bênção a ele. Quer dizer que a bênção foi dada a Efraim. Quer dizer, se ele lá na frente não teve sorte, se ele lá na frente não foi feliz, se ele lá na frente sofreu alguma coisa, foi por culpa de quem? Efraim, se sofreu alguma coisa, foi por culpa de quem? Dele mesmo, porque o velho Jacó o abençoou. Mas tem gente, irmão, que não tem jeito. Você pode abençoar, você pode fazer o que você quiser. Não tem quem tire a maldade. Não tem quem tire a ruindade, porque está na natureza. É como o escorpião. Os irmãos estão lembrados da história do escorpião? Diz que houve uma cheia numa lagoa, e os sapos sentiram que ia encher. Os irmãos sabem que sapo sente quando vai chover? Sabia desse, irmão? Eles são revelados. Quando vai chover, eles correm, vão embora. E diz que ia dar uma cheia, e os sapos disseram, antes da cheia, começaram a correr. E morava um escorpião lá.
Aí o escorpião disse, se vocês vão me deixar... Aí o sapo disse, rapaz, tu é medonho para ferir. Se tu me ferir, eu morro. Ele disse, eu não morro, não firo não, me leve por tudo que é sagrado, que eu prometo que não firo. O sapo disse, então suba nas minhas costas. Aí o escorpião subiu e o sapo saiu nadando. Quando chega no meio da lagoa, o escorpião picou o pobre do sapo. Aí o sapo já botou para tremer, para morrer. Ele disse, mas rapaz, você vai morrer, eu e você. Ele disse, é a minha natureza. É a minha natureza. Quem tem a natureza de ferir, irmão, você pode botar nas costas e levar para o outro lado. Vai ferir, porque é a sua, ele mesmo disse, é a minha natureza é ferir. O camarada salvando ele e ele ferindo. E os irmãos sabem que uma picada de escorpião no sapo, o sapo morre. Até uma criança, né? Depende do tamanho da criança, até uma criança morre da picada de um escorpião. Então era o caso de Efraim, irmãos. Efraim era assim. Glória a Deus. Eles receberam a graça ou não receberam o povo de Efraim? Receberam ou não receberam, irmãos? Receberam. Mas veja o que foi que Oséias disse lá na frente. Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 9, versículo 16. Eles foram abençoados por Jacó. Jacó colocou a mão direita na cabeça deles. Mas veja Oséias, capítulo 9, versículo 16. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz e não dão fruto. E ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Efraim não teve jeito, Jacó abençoou, Jacó colocou a mão, Jacó deu a oportunidade, Deus estendeu a mão, mas a Bíblia diz que a raiz deles, a raiz espiritual, ele foi ferido. Em outras palavras, primeira palavra, Efraim foi o quê? Está na tela e está na Bíblia. Efraim foi o quê, meus amados irmãos? Existem pessoas feridas pelo inimigo. Deus abençoou, Deus levantou, Deus ungiu, mas elas deixaram que o inimigo ferisse. E o que é que acontece quando a pessoa adoece? Quando a pessoa é ferido, o que é que acontece? Efraim foi ferido e o que foi que aconteceu com a sua raiz? Secou. Tem gente, irmão, que já secou. Foi ferido pelo inimigo e a raiz secou e não tem mais condições de quê, meus amados irmãos? Dar fruto. Olha a Bíblia. Efraim foi abençoado ou não foi no começo? Quem foi que Jacó botou a mão direita? Na cabeça de quem? De Efraim. Foi abençoado, mas depois, não sei porquê, o diabo entrou, ele foi ferido e a raiz espiritual, o que foi que aconteceu com a raiz espiritual, irmão? Secou e a partir dali não deu mais fruto. Você conhece alguém que já foi abençoado por Deus e depois foi ferido pelo diabo? Conhece alguém, irmãos? Que foi abençoado por Deus? Eu conheço pessoas que foram abençoadas pelo Senhor, foram como Efraim. E outra coisa, a palavra Efraim quer dizer duplamente frutífero. Duplamente frutífero. Efraim foi abençoado por Deus. Pregou, vamos dizer, uma pessoa que pregou, uma pessoa que ganhou alma, uma pessoa que fez alguma coisa, uma pessoa que começou bem, mas depois foi ferido. Eu gostaria que vocês lessem esse versículo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Efraim Deus disse, se gerar eu vou matar, porque não presta. Aleluia. 17, o irmão está sugerindo 17. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. E vagabundos andarão entre as nações. Meu Deus, essa foi pesada, não estava no script. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram. E andarão o quê, meus amados irmãos?
vagabundos, desocupados entre as nações. Vão viver vagabundos, desocupados, vão viver à toa, porque não deram ouvidos à voz de Deus, deixaram a seta do diabo entrar. Mas nesta noite eu profetizo a couraça do Espírito Santo na sua vida, para a seta do diabo não lhe ferir. Porque senão vai ficar seco e não vai dar fruto. Amém, amém, glória a Deus. Vá dando glória a Jesus aí, amém? Aleluia! Diga comigo, Jesus, não deixe o diabo ferir meu coração. Não deixe minha raiz secar. Que a minha raiz esteja viva e que eu continue dando fruto bom até a volta de Jesus. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Então os irmãos estão vendo que Efraim foi abençoado ou não foi, irmão? Foi ou não foi? Mas ele foi o que depois? Ferido. E a raiz secou. Eu conheço pessoas que aconteceu isso. Foram feridos pelo diabo e a raiz secou e não vai dar fruto mais nunca. Mas nunca vai dar fruto porque a raiz secou. E a árvore só dá fruto se a raiz fala da comunhão com Deus. Porque a raiz tira a seiva de onde? De onde é que a raiz tira a seiva? Da terra. Se a raiz estiver seca, não passa a seiva. Quer dizer, a comunhão com Deus foi o que, meus amados irmãos? Cortada e não vai dar fruto mais nunca. E vai andar vagabundo sobre a face da terra. Vai andar à toa. Se eu fosse você, eu grifaria este texto e eu colocaria a data de hoje. Se eu fosse você, eu grifaria esse texto e colocaria a data de hoje. Esses dois versículos, Oséias, capítulo 9, 16 e 17. Glória a Deus. E peça a Jesus para nunca deixar Satanás ferir seu coração. Né? E às vezes até fica dizendo, mas eu já fiz isso. Às vezes não acontece, né? A pessoa ferida pelo diabo e diz, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Fez, mas foi ferido pelo diabo. E agora a raiz secou e não vai mais dar fruto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Vamos voltar, irmãos, para capítulo de número, o preço do avivamento. Glória a Deus. Vamos ver lá em Juízes capítulo 12, versículo de número 3. 2, melhor dizendo. E Jefté lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. Olha, irmãos, eles disseram que Jefté não tinha chamado. O povo de Efraim mente. Mas Jefté disse, eu chamei vocês. Mas vocês não vieram me ajudar. O povo de Efraim mente, irmão. Eles mentem descaradamente. Eles mentem na cara da pessoa. Chegaram para Jefté e disseram, você não chamou. Jefté disse, eu chamei. Nós estávamos precisando de ajuda e vocês não vieram. Vocês não vieram. Aleluia. Vocês não me livraram, não me ajudaram. Glória a Deus. É assim, se chamar não vai. E se não chamar, fica com raiva. Se chamar não vai. E se não chamar, fica com raiva. Vou tocar fogo em você porque você não me chamou. Mas eu não lhe chamei, mas eu não quis ir. Mas vou tocar fogo assim mesmo. Irmãos amados, a gente ri, mas é para chorar. Na igreja de Deus ter pessoas assim, pessoas que se dizem da tribo de Israel, pessoas que se dizem descendência de Abraão, pessoas que se dizem de Cristo numa situação dessa. Coração ferido, raiz seca e sem dar fruto. E o fruto que dá é querer tocar fogo nos outros. Aleluia. Mas Deus vai guardar a sua vida. Eu profetizo que Satanás nunca vai ferir você e a sua raiz vai ser verde. Sua raiz vai ser verde. Nunca Satanás vai ferir seu coração. Diga amém em nome de Jesus. Diga amém em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados,
O povo de Efraim é criador de problema, eles criam problema. Se tiver problema, ele cria. Se não tiver, ele cria também. Outra coisa, irmão, eles não reconheceram a unção de Deus na vida de Jefté. Eles não reconheceram. Eles não reconheceram. Foram lá afrontar, foram lá blasfemar, foram lá xingar, foram lá querer tocar fogo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre quem? O Espírito Santo veio sobre Jefté, mas eles não reconheceram. O povo de Efraim não reconhecerá a sua unção. O povo de Efraim vai olhar para você e achar que você não é nada. O povo de Efraim, ele olha para você, mas é nada igual a mim. É que mais é nada. O povo de Efraim olhou para Jefté e não considerou ele como nada. Você não é nada, Jefté, você não é ninguém. E eu vou tocar fogo em você, que não vai acontecer nada. Eu toco fogo em você e fica por isso mesmo, porque você não é ninguém. O povo de Efraim não reconhece a unção de Deus na vida de quem Deus chama. O povo de Efraim não reconhece. O povo de Efraim não fizeram nada. Irmão, durante aqueles 18 anos que o povo de Amon estava ferindo, o que foi que o povo de Efraim fez durante aqueles 18 anos? Irmão? Nada. Passaram-se 18 anos, o povo de Amon machucando Israel, machucando ali, e eles não fizeram nada. Quando Jefté fez, eles vieram para tocar o quê, meus amados irmãos? Fogo. O povo de Efraim não faz nada, e quando os outros fazem, eles querem tocar fogo. Eles querem destruir. Mas isso é o preço de que, igreja? Me ajude a pregar. É o preço de que, igreja? É o preço de que, igreja? Você ainda quer ser usado? Não é melhor desistir não, irmão. E se Efraim chegar com um galão de gasolina? E o fósforo? Aleluia. Aleluia. Mas o sangue de Jesus tem poder. Deus está contigo, Jefté. Onde estão os Jeftés de Deus? Onde estão os Jeftés de Deus? Dê glória para Deus mais forte nesta noite. Aleluia. Irmão Jefté foi conversar com eles amigavelmente. Vamos voltar para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Voltando o mesmo versículo, por gentileza. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos, e não me livraste da sua mão. Os irmãos estão vendo Jefté conversando. Meus irmãos, eu chamei vocês. Não. Aí Jefté disse o quê? Agora vejo 3. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. Para aí, na minha Bíblia diz melhor. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida. Irmão, ser usado por Deus é arriscar o quê, meus amados irmãos? A vida, irmão. Na minha Bíblia, que é a Bíblia trinitariana. Quem tem a Bíblia trinitariana aí? Pastor Herman tem? Não sei se mais alguém tem a Bíblia trinitariana. Na Bíblia trinitariana diz: arrisquei, a sua trinitariana, arrisquei o quê? Eles pus a minha alma na minha mão. Na minha Bíblia diz: arrisquei a minha vida. Irmão, quem serve a Deus arrisca a vida. NVI também. Como diz na NVI, por gentileza? Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. Arrisquei a vida, irmão. O homem e a mulher que se entrega nas mãos de Deus está com a vida arriscada. Ele vai atrair ódio. Porque o inferno não quer. O diabo não quer que você seja usado por Deus. O diabo não quer que você destrua os altares de Moloque. O diabo não quer que você ganhe as vidas para Cristo. O diabo não quer que a palavra de Deus seja pregada. E a sua vida vai ser o quê, meus amados irmãos? Jefté disse: eu arrisquei a minha vida.
ser pastor, se você não for um pastor verdadeiro, você não vai ter risco nenhum. Se você for um pastor legal, se você for um pastor bacana, você não vai arriscar a sua vida nunca. Você vai ter muitos amigos. Vai ser aquela marcha de carnaval. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Tem gente que sabe, ficou caladinho. Se você for um pastor sem compromisso com a palavra, se você for um pastor sem compromisso com Deus, sua vida, não vai ter risco nenhum. Todo mundo vai te abraçar, te beijar. Se você acoitar o pecado, se você acoitar o desmantelo, se você for aquele pastor legal, bacana, você não vai arriscar a sua vida. Mas se você derrubar o altar de Baal, a sua vida vai ser arriscada. Você está lembrado de Gideão 135 anos atrás, quando Gideão derrubou o altar de Baal? Você está lembrado 135 anos antes? De manhã, o povo chegou na porta de Joás, o pai dele, atrás de Gideão, dizendo o quê? Quando ele derrubou o altar de Baal: bote seu filho para fora, que nós vamos o quê? Me ajude a pregar. Disseram a Joás, pai de Gideão: coloque seu filho para fora, porque nós vamos o quê? Matá-lo. E por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal. Se você for pregador do evangelho mesmo, a sua vida estará arriscada. Aleluia! Aleluia! Você está lembrado de Elias? Está lembrado de Elias? Quando Elias matou os profetas de Baal, o que foi que Jezabel, a rainha, mandou dizer? O que foi que Jezabel mandou dizer? Amanhã, a estas horas, a sua vida vai estar como a dos profetas que morreram. Elias foi ameaçado. A vida de Elias correu risco, risco, risco. Diga comigo, risco. Diga assim: se eu for usado por Deus, a minha vida vai correr risco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se você, for legal, se você for bacana, eu não quero ser pastor bacana. Sabe por que eu não quero ser pastor bacana? Porque eu conheço um pouquinho de etimologia das palavras da nossa língua portuguesa, que é filha do latim. O português é a última língua do latim, que é a última flor do lácio. É a última, português. Espanhol e português. Bacana, não queira ser bacana não. Quem quer ser bacana aqui? Queira não. Porque a palavra bacana vem de bacanal. E bacanal era a festa de Baco, onde rolava tudo. Bacana vem de Baco. E Baco era o deus da orgia. Baco era o deus da bebida. Baco era o deus do sexo. Então, até hoje, não sei se o irmão sabe, mas tem alguns lugares que os prostíbulos são chamados de bacanal. Quem já sabia disso? É verdade ou não é? Tem medo de levantar a mão, não, glória a Jesus. Sei que você nunca andou lá, não. Eu também nunca andei, glória a Deus. Mas eu sei. Agora, eu não quero ser pastor bacana. Eu prefiro que a minha vida esteja em risco. Mas eu não posso negar a veracidade do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar glória para Deus nesta hora, irmão? Aí o Jefité disse: eu arrisquei, vocês não me ajudaram. E eu arrisquei o quê, meus amados irmãos? Eu arrisquei a minha vida. Arrisquei minha vida e vocês não me ajudaram. Glória a Deus. E vocês agora querem queimar minha casa. Eu fui lutar. Porque, irmão, as pessoas que querem queimar a vida dos outros, elas não arriscam a vida delas. Quem quer tocar fogo na vida dos outros nunca ganhou alma para Jesus. Quem quer tocar fogo na vida dos outros nunca, pode até parecer que fez. Pode até parecer que fez alguma coisa por Deus, mas não fez. Aleluia. 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 Meus amados irmãos, e ali foi aquela luta, mas Jefité reconheceu
Jefité reconheceu que a vitória dele não foi dele. Vamos ver capítulo 12 e o versículo 3 outra vez, todo o versículo. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Porque, pois, subsistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas minhas mãos. O que é que eu aprendo aqui? Toda vitória não é sua. Jefité, irmão, eu não sabia porque o nome de Jefité estava na galeria dos heróis da fé. Eu não sabia. Faltar-me-ia tempo, não é assim que o autor de Hebreus diz, de falar de Gideão, de Jefité. Eu não sabia, eu nunca tinha meditado por que Jefité entrou na galeria dos heróis da fé. Mas, irmão, agora dá para entender. Depois desse estudo, dá para entender por que o Espírito Santo colocou Jefité na galeria dos heróis. Porque Jefité, tudo que ele fazia, ele atribuía ao Senhor. Ele dava glória ao Senhor. Ele sabia que foi o Senhor. Quem pode dizer glória para Deus nessa hora? Irmão, Deus vai te usar. Irmão, Deus vai te usar em cura divina. Deus vai te usar em batismo com o Espírito Santo. Deus vai te usar na pregação. Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te usar para ganhar as 20 cidades, arrancá-las da mão dos amonitas. Mas fique bem murchinho. Diga como Gideão, o Senhor. Irmão, o avivamento é um perigo. Teve avivamento que terminou rápido. Por quê? Porque as pessoas que foram usadas começaram a roubar a glória de Deus para si. Começaram a roubar a glória de Deus para si. E o avivamento se acaba. O avivamento se acaba. Se você tem gente, irmão, que quando Deus usa para curar o enfermo, ele fica vaidoso. Ó, irmão, Deus bota a mão, Jesus cura, né? E já fica inventando coisa, querendo manipular o dom de Deus, né? Olha, terça-feira de tarde eu vou curar 20. Glória a Jesus. E é assim, glória a Jesus. Não, irmão. Quando Deus lhe usar, você atribua a Deus. Diga amém em nome de Jesus. Irmão, irmão, o Senhor está nos preparando. Porque vai ser tanto Jefité que Deus vai levantar na terra. Quem quer ser um Jefité de Deus? Quem quer ser? Dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. Mas você já precisa ir se vacinando para o diabo não lhe ferir, como feriu Efraim. Quando Deus te usar na pregação, quando você pregar que 10, 20 almas, 40, 50 almas virem aos pés de Jesus, quando você pregar que Jesus batizar 20, 30, 40 com o Espírito Santo, quando você for usado por Deus em língua estranha, em profecia, quando você for usado em cânticos espirituais, quando você for usado no poder do Espírito, baixe a cabeça e diga: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor e foi o Senhor. Quando a sua congregação crescer, diga: foi O Senhor. o Senhor. Qual é a desgraça de muita gente? Deus abençoa, a congregação cresce. Quando a congregação cresce, ele acha, foi ele. Mas é nada, eu vou sair daqui nada. Quando eu cheguei aqui só tinha 30. E agora tem 3.000. Quando eu cheguei aqui só tinha sede e uma congregação. E agora tem 70 congregações. Mas é nada. Eu vou entregar a ninguém. Então essa pessoa está achando que foi ele. Está achando que é dele. Mas Jefité disse: foi o Senhor que entregou na minha mão. Quem acredita nesta verdade, diga glória para Deus nesta hora. Foi o Senhor. Levante a mão e diga: foi o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E nós no pó, porque tudo é dele, por Ele, para Ele.
Aleluia. Irmão, se Deus tirar a mão, vira pó. Se Deus tirar a mão, você não é nada. Você só faz... A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Até para dar um glória a Jesus, você precisa da unção do Espírito Santo. Se você der um glória a Jesus sem a unção, pense numa presepada. Aquele glória a Jesus seco. Chega e irrita. Quando uma pessoa está seco na igreja, glória a Deus! Não abusa. Abusa. Dá raiva. Agora um glória a Jesus na unção. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Meu filho, não é você não. Até aquele glória a Jesus gostoso que você deu, foi o Espírito Santo. Então dê glória a Deus e fique quietinho. Senão você vai ser ferido pelo diabo. Sua raiz vai o quê, irmão? E vai deixar de dar fruto. Tem muita gente que já foi ungido, mas o diabo feriu o coração, secou e não dá mais fruto. Aleluia, glória a Deus nesta noite. Aleluia. Irmãos amados, Efraim sabia humilhar, sabia depreciar as pessoas. O pobre do Jefité, irmão, se ele soubesse que ia passar pelo que passou, ele tinha corrido. Jesus, use outro. Se ele soubesse que ele ia passar pelo que passou, ele tinha dito, Jesus, use outro e deixou aqui mesmo na mata. Qual era a terra que ele morava antes? Quem está lembrado da terra que ele morava lá longe? Tob. A terra de Tob. Ele deixou em Tob mesmo. Mas não tem querer. Crente não tem querer, não. Obreiro não tem querer, não. Obreiro é na doutrina da minha avó. A minha avó, quando ela dizia, vá para ali, a gente dizia, não quero não. Menino não tem querer. Pegava pela orelha, glória a Jesus. Naquele tempo não tinha o ECA, glória a Jesus. Tinha o puxavante de orelha, era o ECA que tinha naquela época. A doutrina da minha avó era assim, menino não tem querer. E crente e obreiro é assim, não tem querer. Jesus pega pela orelha e leva para onde quer. Mas, irmãos, o povo de Efraim, irmão, o pobre do Jefité pagou um preço tão caro. Sabe o que foi que o povo de Efraim disse com ele? Capítulo 12, versículo 4. Vamos voltar para Juízes 12, 4. E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim. Porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugitivos sois de Efraim. Irmãos, eles tinham uma encrenca com os gileaditas, que eram de Manassés, eram da tribo de Manassés, porque quando Deus dividiu a terra, deixou o povo de Manassés do outro lado do Jordão, na Transjordânia. Todas as outras tribos ficaram do lado de cá do Jordão. Mas a tribo de Manassés ficou do outro lado, do rio Jordão. E o povo de Efraim zombava. O povo de Efraim criticava. Olha, vocês moram lá do outro lado do Jordão. Vocês são fugitivos. Essa palavra fugitivo, irmão, eu procurei no hebraico. Essa palavra fugitivo é um desprezo. É um desprezo. Fugitivos sois de Efraim, vocês que moram do outro lado do Jordão. Mas quem foi que colocou os Manassés, o povo de Manassés do outro lado do Jordão? Quem colocou foi Deus. Vamos ver isso no livro de Josué, capítulo 22. Josué, capítulo 22, versículo de 1 a 9. Josué 22, de 1 a 9. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes, tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes. E à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, portanto, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes
tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Pronto. Moisés deu a terra deles da além do Jordão. Foi Deus que deu do outro lado do Jordão. Pois o povo de Efraim disseram, vocês são fugitivos. Essa palavra fugitivos, em hebraico, quer dizer vocês são a escória, vocês são lixo. Desertores. Vocês não são do povo de Israel. Vocês não valem nada. Isso é que significa a palavra fugitivos. Eles xingaram o povo de Deus. Eles xingaram a tribo de Manassés. Eles xingaram o povo de Gileade, da qual fazia parte, ou do qual fazia parte Jefté. E aí deu a briga, e aí deu a confusão, mas eles pereceram. E depois eles foram fugir. Glória a Deus, ainda eu vou encerrar o sermão de hoje. Eles foram fugir. Vamos voltar para o livro de Juízes, capítulo 12. Glória a Deus. E o versículo de número 5, glória a Deus. Porém tomaram os gileaditas aos eframitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei, então os homens de Gileade lhes diziam, és tu efraimita? E dizendo ele, não. Mão com boi de mentiroso. Vocês são efraimitas? Que era que eles diziam, irmãos? Não. Irmão, quem está com o coração ferido, mente. Quem está com o coração ferido, não tem temor de Deus. Quem está com o coração ferido, perdeu o temor do Senhor. Quando eles iam passar os vales do Jordão, ou seja, os riachos do Jordão, quando eles iam atravessando, o povo de Manassés, o povo dos gileaditas, dizia, vocês são de Efraim? E eles diziam, não, não. Mentindo. Glória a Deus. Faz como um irmão. Diz que tinha um irmão que mentia muito. Pregando. Glória a Deus. Mas, irmão, a pessoa mentir pregando é uma tristeza. Ele mentia muito. Aí o outro ficava lá embaixo. O que conhecia ele, era colega dele. Dizia, mas, mano, é irmão, mentindo. Glória a Jesus. O povo de Efraim mentia. Para Efraim, quem não tem Deus, irmão, quem está com o coração ferido, mentir não é nada. Para quem está com a raiz seca, a raiz espiritual seca, mentir é normal. Caluniar é normal, mentir é normal, porque o coração está ferido e a raiz seca. Secou, Efraim era coração ferido e raiz seca. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles iam atravessar o Jordão, o povo de Manassés, o povo de Gileade dizia, vocês são de Efraim? Eles diziam, não, com a cara mais lisa do mundo. Mas aí o povo de Gileade inventou, criou uma senha. Glória a Deus. Versículo 6. Glória a Deus. Então lhes diziam, dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia, Shibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Aleluia. Pastor Múcio, ele sabe fazer direitinho, né? Irmãos, os efraimitas, a palavra shibolete em hebraico quer dizer correnteza de água. A palavra shibolete em hebraico quer dizer correnteza de água. Quando eles iam atravessar o Jordão, eles diziam, eu vou atravessar o Shibolete. Shibolete quer dizer correnteza. Só que o povo de Efraim não tinha a língua solta para dizer Shibolete. Quando ele diga Shibolete, ele dizia Cibolete. Como Cebolinha da revista. Cibolete. Eles não sabiam dizer Shibolete. Eles não sabiam a pronúncia correta, eles tinham um regionalismo, e a língua era pesada, que em vez de dizer Shibolete, eles diziam o que, meus amados irmãos? Cibolete. Irmão, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, irmão, que o efraimita não tem como se esconder.
As suas palavras mostram que ele é efraimita. As suas ações mostram. Ele quer se fazer que não é efraimita, ele quer dar uma de crente, ele quer dar uma de santo, mas quando ele abre a boca, diga cibolete. Irmão, eu aprendo que o efraimita não tem como se esconder. As suas palavras vão denunciá-lo. As suas atitudes vão denunciá-lo. As suas ações vão denunciá-lo. Deus conhece quem é da tribo de Manassés. E Deus conhece quem é da tribo de Efraim, irmão. E o povo de Efraim quer se esconder, quer dizer que não é. Mas quando eles abrem a boca, em vez de dizerem Shibolete, eles dizem o que, irmão? Cibolete. Não tem. Ele se esconde por um tempo. O efraimita, ele se esconde por uns dias. O efraimita, ele se tapia por uns dias. Mas mais cedo ou mais tarde, a boca vai se abrir e ele vai dizer Cibolete. Irmão, essa palavra é... Como a Inglaterra é um país que teve origem cristã, hoje a Inglaterra não é mais cristã, tem cristão lá, mas muito pouco, o povo é pagão, hoje o povo voltou ao paganismo, voltou ao secularismo, mas a palavra Shibolete faz parte do dicionário inglês. Eu não sei aqui as pessoas que conhecem inglês, mas quem conhece inglês, procure nos dicionários de inglês, que lá tem a palavra Shibolete, e significa... A pessoa que passou por um teste e foi descoberto. Em inglês, nos dicionários em inglês, tem a palavra Shibolete. E significa em inglês, passou no teste e não passou. Foi descoberto. Aleluia. Mas nessa noite aqui, não tem efraimita. Nós temos a linguagem do Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito Santo. Aqui não tem lugar para crente fingido. Aqui não tem lugar para efraimita. Aqui tem lugar para crente verdadeiro, crente lavado, crente remido, crente purificado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém em nome do Senhor, irmão? É cibolete ou chibolete? Mas o efraimita, por mais que ele queira imitar, não dá. Ele diz sim, porque tem um negócio na língua que prende a língua, e ele diz cibolete. Irmão, às vezes a pessoa chega, cuidado, irmão, olha, não tem jeito. Chega a gente querendo enganar, né, na igreja, se fazendo de crente, né, irmão? Se fazendo de crente, aleluia, glória a Jesus. E às vezes chega para o pastor, e ajeita o pastor, e ajeita a igreja, e ajeita o presbítero, e para ganhar posição. Mas depois que ganha posição, aí bota o cibolete para fora. É verdade ou não, irmãos amados? Vocês já viram isso? Gente que chegou na igreja tão bonzinho, não é? Tão crentezinho, mas depois não teve jeito. Tentou esconder, mas depois, diga chibolete. Diga chibolete. Cibolete. Não tem como esconder o efraimita. Mais cedo ou mais tarde. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Tem efraimita que passa 10 anos enganando, viu, irmão? Tem efraimita que passa 20 anos enganando, mas um dia aparece cibolete. Tem alguém para ser crente hoje? Tem alguém para ser crente que veio disposto hoje a ser crente, a voltar para Jesus? Levante a mão e venha à frente. Se você trouxe a pessoa, você vem à frente. Glória a Deus, amém. Onde está em nome de Jesus? Onde está em nome de Jesus a primeira pessoa que veio hoje para se decidir? Levante a mão, por favor. Aleluia. Eu vim para servir a Deus. Onde está a primeira vida nesta noite? Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Esse moço está vindo para servir a Deus? É verdade? É? Glória a Deus. Aleluia. Fica aqui. Glória a Deus. Amém. Ele quer uma oração. Pode ficar aí. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo.
Para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus Irmão, quem ainda quer ser usado por Deus? Parece que foi fraco. Tem doutrina que o povo sai sapateando, mas tem doutrina que não dá para sapatear. Quem ainda quer ser usado por Deus? Você vai ter sabor de mel. Hein? Sabor de sal das lágrimas. Mas vale a pena? O povo de Efraim vai querer tocar fogo em ti, mas vale a pena. Quem ainda quer ser usado por Deus, dê um glória para Cristo bem grande nesta noite.